Ni hao, seus especialistas em China que trabalham para Dilma. Tudo bem com vocês? E vamos aí recuperar uns vídeos de Elias que eu tô precisando de material para React. Inclusive, quem vê qualquer coisa de China aí dando bobeira pela internet, me manda lá no meu Instagram, felipe.durante, que quando der eu vou gravando. Inclusive o Elias me ligou hoje. Se tudo der certo, mês que vem eu vou lá tomar uma cerveja com ele. Vambora. Mas às vezes que você foi lá na China, você viu algum tipo de revolta na rua? Tem manifestação na rua? Tem gente protestando? Você viu alguma vez isso? Eu vi camponês protestando. Como que é o protesto deles? Cara, porrada, na rua? meu. Porra, na rua. Porrada? Tira porrada e bomba, Pau claro. pega. E a polícia abafando? Como que Cara, a forma como a coisa tava... O que acontece como a rede social hoje rapidamente leva à tona, Entendi. a resposta é muito rápida, entendeu? Aquilo acaba não crescendo. Acaba não crescendo. Então, logo se pergunta qual que é a demanda e vamos resolver. Mas eu vi protesto de camponeses. Por quê? O que acontece? Com a expansão da urbanização, o que aconteceu muito na China? Muita acumulação por desapropriação. Então você desapropriava uma terra camponesa e pagava 10 vezes menos o valor. Porra, os caras... Ficaram putos. Vamos parar com essa porra, entendeu? E começou a acumular protesto, até ter os protestos de 2010 que sacudiram o país. Em 2010. O que aconteceu? Não, mas várias revoltas camponesas espalhadas pelo país. Por causa desse motivo? Ou De vários problemas acumulados. Vários. A China, sabe? A China não é um país que é bonito também. Isso. Tem vários problemas, né? A gente e fala nas isso cidades. Direto, né? De forma coordenada, as 2010, revoltas. 2010. Foi um ano paradigmático na China. E aí? A partir daí muda-se a chave para o quê? Para uma maior atenção às questões sociais, né? Para uma maior atenção às questões sociais. Por exemplo, saúde pública, né? Ampliação do serviço de saúde pública. Né? Direitos dos trabalhadores, ou seja, a China é o país do mundo em que os direitos dos trabalhadores mais avançam no mundo. E isso segundo... Férias... Tudo, tem tudo. Isso segundo... Mamãe falei da vida aí dizendo que não tem CLT na China. Eu pago INSS, eu pago um seguro de saúde, eu tenho férias pagas, e não é porque eu sou estrangeiro, porque tá na legislação chinesa mesmo. Ou do Rate Report da Organização Internacional do Trabalho, também não é opinião minha. Então, avança-se os direitos sociais na China como o quê? Como resposta a isso. Entendi. Porque se deixar, os caras derrubam o governo, cara. Sim. Entendeu? E isso acontece desde 2.300 anos, mais ou menos, quando o primeiro imperador da China, que era da dinastia Zhou, foi derrubado por uma revolta camponesa. Pra mim isso derruba mesmo? Derruba, claro. É o mandato do céu. Por que eu não sou... Por que a China não cai em 89? Tem aquela rebelião da Praça da Paz Celestial? Então, qual que era dá um contexto pra gente. O que estava acontecendo nessa época? Cara, na China, primeiro, o governo ele abre em 78 para o capitalismo e a China passa a fazer parte do mundo capitalista. Isso não quer dizer que a China é capitalista, é outra discussão. Não é? A gente fala disso. E a China, o que acontece? Problemas que são do Ocidente, então você abre a janela e os mosquitos entram, né? Então a China passou muito problema de corrupção, nepotismo, porque é um país que foi um império de 2.000 anos, então tem muito nepotismo e inflação, né? Inflação alta. Isso foi enchendo o saco do povo. Foi um processo desde 76, quando o Zhou Enlai morreu, e aí o Mao Zedong morreu. E aí começa todo o processo de acabar com a Revolução Cultural, e prende a Gangue dos Quatro, e aí tem o que eles chamam de golpe, né, dentro do partido, o Deng Xiaoping assume, mas esse foi um processo que foi desgastando o país. E nisso tinha aí Estados Unidos, a Inglaterra, todo mundo interessado em derrubar o governo comunista, desde que começou em 49, né, 40 anos antes. Então, isso era todo um processo. Então, tinha muita propaganda para acabar. Tinha Coca-Cola sendo distribuída de graça durante os eventos da Praça da Paz Celestial. Ao mesmo tempo que existe um ambiente internacional em que existe uma ofensiva conservadora e anticomunista muito grande. Claro, né? Então, o que acontece? Juntou União isso. Soviética. Ou seja, essas demandas populares legítimas, que começaram em maio de 89, as pessoas foram se reunindo na praça. Começa já em abril, no início de abril. São mais ou menos aí são mais ou menos 2 meses por aí.
pedindo por, vamos acabar com a inflação, abaixa a corrupção. E aí começa a juntar... Até aquilo se transformar em uma rebelião contra-revolucionária aberta. O que é uma rebelião contra-revolucionária? O objetivo passou a ser derrubado do Partido Comunista. Tanto é que eles fizeram a estátua da liberdade de gesso, já começaram a jogar tinta na cara do Mao Tse-tung na praça. Ali virou a provocação aberta aquilo ali. Então tomou-se a decisão de o exército ocupar a praça. Eles tentaram negociar várias vezes e foram deixando, só que o negócio foi crescendo e foi tomando conta de universidades pelo país inteiro. Não foi só na Praça da Paz Celestial. Rolou coisa pelo país todo, principalmente em universidades. Porque no começo tinha um apoio a esse movimento, porque justamente como Elias falou, era um movimento legítimo de camponeses e tal, então a própria imprensa estava apoiando. Só que os abutres viram essa situação, foram alimentando até chegar onde chegou. Né? Só que os documentos que são liberados pela CIA recentemente, chamado Tiananmen Papers. Sim. Como? Tiananmen Papers. Como escreve isso? T-I-A-N-A, Tiananmen Papers. Portão do céu. Tiananmen, T-I-A-N-M-E-N, Papers. Tá. Que são os documentos secretos da CIA sobre aquele episódio. Desmente, fala que não morreu tanta gente assim, não foi tudo nada disso, que se propaga. Novamente, a opinião do Elias, é a opinião deles. Né? Que morreu muito menos gente do que falam, né? Tem um jornalista que agora eu não me lembro, é um britânico, mas eu não me lembro de qual rede, que ele fala que os tiros começaram dos estudantes. Que ele não sabe como que os estudantes tinham armas, mas os tiros começaram de lá. Eu já falei isso em vários outros vídeos, inclusive falei, acho até quando eu fui no Inteligência, que eu acho errado ter colocado o exército lá. Eu acho errado porque o exército não deveria lutar contra o próprio povo. Eu acho que foi uma falha do governo do Partido Comunista. Não deveria ter morrido ninguém. Mas teve massacre. Eu acho o massacre é muito pesado. Acho que houve um grande conflito ali. Porque, por exemplo, existem fotos de soldados chineses queimados vivos, por exemplo. Coisa que no Ocidente não mostra. Caramba, teve isso? Teve pessoas, por exemplo, revoltosos que entravam nos tanques, tiravam os caras, colocavam em praça pública e queimavam. Ônibus com soldados queimados, sim, entendeu? Tem várias dessas. Você procura na internet. Tem. Então foi os dois lados, foi uma guerra mesmo. Aquela cena é muito forte, né? Do tanque do Eu acho que ela é forte porque é muito representativa. Porque aquilo ali, por exemplo, se é Israel aquilo ali, o que acontece? Nossa. Então, essa imagem do tanque é interessante porque assim, os tanques estavam indo embora. O cara estava impedindo os tanques de ir embora. Só que nunca se dá esse contexto, né? É como se os tanques estivessem lá para acabar com as pessoas e tal, mas os tanques estavam literalmente indo embora. E se fosse em Israel, a gente sabe o que acontece. Teve uma americana que anos atrás, eu não me recordo o nome, quem souber deixe aí nos comentários, por favor, ela estava protestando em Israel contra o governo israelense, os tanques passaram por cima dela, americana. Ou nos Estados Unidos. Se é Israel, o tanque passa por cima da mulher, da criança, sim, do cara e da casa do cara. Não, acho que não. O quê? Já aconteceu isso. Pública toda olhando? Faz isso todo dia, cara. Engraçado que assim, que isso aí, esse vídeo do Elias, nessa participação, já tem mais de ano, eu acho, né? E a gente tá vendo aí o genocídio do povo palestino. Mas Israel faz... Você acha que nos Estados Unidos o cara passaria com um tanque em cima? Claro, na maior tranquilidade. Um cara que tá protestando? Na maior tranquilidade. Pô, teve o caso lá do cara que matou o Floyd lá com um mata-leão com o joelho no pescoço. Tem caso de carro da polícia dos Estados Unidos avançando em cima das pessoas. Pô, isso acontece direto, cara. Elias, acho que não, hein? Cara, o cara pisa na cabeça do negro, na mão cara larga. Não, mas aí o quê? Aquele foi um caso que isso acontece todo dia nos Estados Unidos. Todo dia acontece isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um apartheid por 180 anos. Mas sei lá, um tanque passando em cima, eu não consigo ver essa cena, cara. Pô, isso acontece direto nos Estados Unidos, só que de outras formas, né? Tanque passando Tem em cima 1 milhão de negros presos nos Estados Unidos só para trabalho escravo. Cara, um país que foi um apartheid racial por 190 anos, o que te surpreende? Não, o que eu tô falando Os é que... Os caras fizeram um tratamento. Os caras fizeram teste científico com negros, um sífilis no Alabama. A opinião pública é tão forte que não acontece nada. Que o cara tem medo de fazer isso. Não tô falando que não tem apartheid e tal. Não, cara, O exemplo que o Elias falou, que eu falei também de George Floyd, né? Que o policial meteu o joelho no pescoço do cara, matou o cara, e teve gente que, na época, eu lembro que tava doando dinheiro para pagar a fiança dele. Então, a opinião pública
é muito limitada, né? Ou o governo também tem a receita. Cara, eles fazem isso no mundo inteiro, todos os dias. No mundo inteiro eu acredito. Sabe? Nisso. E lá dentro, cara, isso acontece de outras formas. Você tá falando lá dentro da China ou dos Estados Unidos? De outras formas. Concordo. Mas agora, Israel acontece todo dia. Todo dia. Um tanque passando em cima de um cara que tá se manifestando. Claro, a Palestina ocupada é o quê? Ah, tá. Nesse sentido. Pô, quantas crianças presas em Israel? Criança palestina presa? Todo dia você vê a polícia batendo em criança, batendo em mulher, batendo em tanques passando por cima de casa. Isso é normal. A internet tá cheia dessas. Não é isso, não. A internet tá cheia dessas imagens. A diferença da China para Israel e Estados Unidos é que na China o tanque parou na frente do cara. Tem esse detalhe também, né? Em Israel, nos Estados Unidos, passariam por cima. O que aconteceu com esse cara depois também. Hoje esse cara tá nos Estados Unidos. Não. Ninguém sabe, ninguém sabe. Não. Ninguém sabe. Tá nos Estados Unidos, ninguém sabe. À direita do Trump. Ninguém sabe. Tem um cara lá que diz que mas ninguém não tem como confirmar, porque ninguém sabe a identidade desse cara. Depois, assim, a continuação desse vídeo, vem umas pessoas, retiram ele ali, né? Mas ninguém sabe quem é. Ah, é? Grande parte daqueles caras foram migrar para os Estados Unidos, foram para a extrema-direita. Exilados? Isso é verdade. Extrema-direita. Não é só exilado para virar professor de Harvard, como muitos aí. Não, eles vão lá e estão à extrema-direita. E por que não cai a China? Só um ponto, né? Eu sei que eu tô parando bastante. Mas o que o Elias falou ali, né? Que essa galera foi exilada, não só exilada, não. Os líderes do protesto, eles foram evacuados da China através de Hong Kong, com a ajuda do Império Britânico. Porque naquela época Hong Kong estava sob domínio colonial britânico. E os caras fizeram uma operação com os Estados Unidos para remover essas pessoas da China e mandar para os Estados Unidos. Porque a China faz reformas econômicas em 78 e liberaliza o comércio camponês, que é a base social do Partido Comunista. Os camponeses nunca ganharam tanto dinheiro na China como naquela época, como na década de 80. Então. Então o que acontece? Quem segurou a onda do poder político em 89 foi os camponeses. O Partido Comunista vai estar fora. A gente tá ganhando muito, tá tudo bem pra gente. A China não é Pequim e Xangai. Assim como São Paulo não é Vila Madalena, o Rio não é Praça São Salvador, e a China não é Pequim e Xangai. É a China profunda. Que aqueles camponeses lá e tal, falou que não vai cair não, entendeu? Eles que seguraram? Eles seguraram. Mas o que veio depois desse... Na China eles têm essa ideia de mandato do céu. Isso inclusive começa com a dinastia Zhou. Que é que ele recebe um sinal, se não me engano é um cometa que passa e que a gente está aqui, a gente vai derrubar a dinastia Shang. Acho que era a primeira dinastia Shang. E aí eles vão, invadem, matam os Shang. E é um sinal que veio do céu, então eles têm essa ideia do mandato do céu. Mas esse mandato do céu, ele tem que ser corroborado pelo povo. Então é muito delicada essa ideia de mandato do céu. Esse evento da Praça da Paz, o que mudou? Cara, se você for observar as demandas dos estudantes dali, mais democracia, contra a corrupção, mudou muita coisa. Todas as demandas foram atendidas. Todas as demandas foram atendidas. De lá para cá. A China cresceu, a China se transformou em uma potência mundial, a China gera 3 milhões de empregos urbanos por ano, a China virou uma potência tecnológica. Todo jovem que vai para a universidade, ela sai com emprego. Todo jovem, ele tem muita chance de ir pro exterior. Um camponês pobre pode virar um astronauta. Uma mulher tibetana pode ser a primeira mulher chinesa a ser astronauta. Ou seja, muita coisa mudou de lá para cá. Agora, persistem problemas na China. Claro, né? Quais, por exemplo? Eu acho, o livro trata... Vamos dar um... vamos lá. Pessoal, a propaganda do livro aqui, ó. Ele jabá. Aqui não, aqui tem uma câmera logo aqui em cima, aqui, ó, olha lá. Esse livro aqui, pessoal, só fazer o China, o Socialismo do Século XXI, ele está à disposição no site da Boitempo Editorial, né? Não tem na Amazon. Tem na Amazon, e é um trabalho científico que eu fiz com o Alberto Gabrielli, que é um economista italiano, que é a primeira, vamos dizer assim, apesar de ser o 6º livro, é a primeira condensação de 25 anos de pesquisa que eu fiz sobre a China, né? Então é isso aí, gente. A hora que der eu vou voltar aqui nos vídeos do Elias. E quando eu for para Shanghai, se a Dilma deixar, porque a Dilma é chefe dele, né? A gente grava um vídeo.